Módulo 6, Antropologia. O desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. Tomás de Aquino. Antropologia é um ramo das ciências sociais que estuda o ser humano e a sua origem de maneira abrangente. Por meio de estudos sobre as características físicas, a cultura, a linguagem e as construções do ser humano, o antropólogo vai buscar determinar, com base em grupos sociais específicos, como se formaram os seres humanos a ponto de tornarem-se o que são em suas comunidades. A palavra antropologia tem origem no idioma grego. O radical antropo vem de antrofos, homem, e logia vem de logos, razão ou, em sentido específico, estudo. A antropologia é, ao traduzirmos a palavra ao pé da letra, o estudo do ser humano em seu aspecto mais amplo. Em suma, a palavra significa estudo do homem. Tem certa variedade de usos, alguns dos quais importantes para a teologia e filosofia. 6.1 A ciência da antropologia. Esta ciência estuda o homem como um organismo biológico e como um ser cultural, pelo que há duas divisões principais na antropologia. A antropologia física, que aborda o que o homem era e é como um animal. B. A antropologia cultural, que trata sobre o que o homem tem descoberto e inventado, aprendido e transmitido, como um ser social. A antropologia física é um ramo da ciência natural, que tem várias subdisciplinas. Há estudo das origens, ou antropogênica, que inclui todas as considerações do processo evolutivo, utilizando-se das ciências geológicas e biológicas. B. Somatologia, o estudo dos caracteres físicos das raças e sub-raças. C. Antropogeografia, que faz a distribuição geográfica das raças. D. Psicologia racial, que faz o estudo das diferenças entre as raças, no terreno psicológico. E fisiologia racial e bioquímica. F. Anatomia comparada à morfologia. A maioria das subdisciplinas não interessa a filosofia ou a teologia, embora a questão das origens traga à tona o problema da evolução, bem como o problema das origens, em geral. Ademais, temos o problema geral da identidade do homem. Muitos antropólogos veem-no apenas como um animal, mas a teologia muito tem a dizer sobre isso, não vendo o homem apenas em seu corpo físico. Os pais alexandrinos criam que o homem real, a alma, tem uma história anterior ao corpo físico. Se isso for verdade, então a antropologia só estuda o veículo físico do homem e sua vida terrena, mas não sua verdadeira origem. A antropologia cultural tem as seguintes subdivisões: A. Linguística, estudo comparativo dos idiomas. B. Tecnologia, estudo comparativo das invenções materiais antigas e modernas. C. Arqueologia da pré-história, o estudo dos remanescentes de artefatos humanos, primeiras indústrias, etc. D. Antropologia social, estudo comparativo dos costumes, tradições, organizações sociais, moral, governo, família, comunidade e economia. O que interessa a filosofia e a teologia, dentro da antropologia cultural, centraliza-se em torno da ética. A maioria dos antropólogos defendem o chamado relativismo cultural, isto é, a ideia de que cada cultura desenvolve seus próprios conceitos éticos, dependendo das forças que atuam ali. Em aplicações extremas, qualquer padrão discernível de certo e errado se perdem, quando se aceita que uma cultura é tão boa quanto outra, ou que aquilo que é bom para uma cultura, não é necessariamente bom para outra. Assim fazendo, terminamos com muitos padrões de conduta moral, sendo aprovados até mesmo sacrifícios humanos, enquanto que o adultério e a promiscuidade são socialmente sancionados. 6.2 A antropologia filosófica. Ela estuda o conhecimento filosófico do homem. A filosofia estuda o homem, procurando perscrutar mais fundo do que aquilo que é dito pela ciência pura. Sistemas filosóficos como a fenomenologia, o existencialismo e o personalismo, geralmente são considerados como representantes dessa forma de antropologia. Isso, porém, é muito restritivo, porque qualquer filosofia que tente dizer algo sobre um homem, ou sobre a humanidade, além daquilo que a ciência estipula sobre seu corpo físico, é uma forma dessa antropologia filosófica. Portanto, a metafísica, a epistemologia, a ética, tudo tem algo a dizer sobre essa área. A própria antropologia parece ter sido termo cunhado por Aristóteles, em sua obra Ética. Ele o usou para descrever o homem dotado de mente nobre, não dando a maledicência nem a jactância. Aquele que assim fazia era um antropólogo, isto é, falava sobre o homem, ou seja, sobre si mesmo. Antropologia teológica e doutrina do homem, mormente no que tange a Deus, a sua origem, a sua natureza presente, atividade, deveres a destino. A teologia ensina-nos que o homem foi criado para relacionar-se com Deus, para participar de seus propósitos e, finalmente, para compartilhar da natureza divina. 2p1.4 Tal como originalmente foi criado à imagem de Deus, o homem desfigurou essa imagem,
e a redenção tem por finalidade restaurá-la, por meio da criação do homem espiritual, uma realização das dimensões espirituais. Na antropologia teológica, o homem é um ser transcendental, ou pelo menos, está destinado a sê-lo. Gênesis 5.2 descreve especificamente que Deus escolheu um nome que se aplicaria à raça humana como um todo. Quero deixar claro que não estou argumentando aqui que devemos sempre imitar os modelos de discurso bíblico, ou que seja errado usar às vezes termos neutros quando nos referirmos à raça humana, mas sim que o fato de Deus ter Ele mesmo escolhido o nome, segundo o relato de Gênesis 5.2, indica que o uso de homem quando se representa toda a raça é uma escolha boa e bastante apropriada, algo que não devemos evitar. A questão teológica nos mostra o fato de que há liderança ou chefia masculina na família desde o princípio da criação. O fato de Deus não ter decidido chamar a raça humana de mulher, mas de homem, provavelmente traz alguma relevância quanto à compreensão do plano original de Deus quanto aos homens e quanto às mulheres. É claro que essa questão do nome que usamos quando nos referimos à raça não é o único elemento dessa discussão, mas é um deles. E o nosso uso da linguagem nessa questão tem de fato alguma importância na discussão dos papéis masculinos e femininos atualmente. Contudo, a pergunta que não quer calar é: por que o homem foi criado? Deus não precisava criar o homem, mas nos criou para a sua própria glória. Deus não precisa de nós nem do restante da criação para nada, porém nós e o restante da criação o glorificamos com alegria. Deus não nos criou porque precisava da comunhão de outras pessoas. Deus não precisava de nós por motivo nenhum. No entanto, Deus nos criou para a sua própria glória. Na análise da independência divina, observamos que Deus se refere aos seus filhos e filhas das extremidades da terra como aqueles que criei para minha glória. Is 43.7, F1.1.2. Portanto, devemos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Cor 10.31. Esse fato garante a relevância da nossa vida. Percebendo que Deus não precisava nos criar, e que não precisa de nós para nada, poderíamos concluir que nossa vida não tem a menor importância. Mas as Escrituras nos dizem que fomos criados para glorificar a Deus, indicando que somos importantes para o próprio Deus. Essa é a definição final da verdadeira importância ou relevância da nossa vida. Se somos de fato importantes para Deus por toda a eternidade, então que maior medida de importância ou relevância poderíamos querer? Qual o nosso propósito na vida? Nosso propósito deve ser cumprir a meta para que Deus nos criou, glorificá-lo. Quando falamos com respeito ao próprio Deus, eis aí um bom resumo do nosso propósito. Mas quando pensamos nos nossos próprios interesses, fazemos a feliz descoberta de que devemos nos alegrar em Deus a encontrar prazer no nosso relacionamento com Ele. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jó 10.10. Davi diz a Deus: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. SL 16.11 NAA. Ele anseia habitar na casa do Senhor para sempre, para contemplar a beleza do Senhor. SL 27.4. E Asaf brada: Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. SL 73.2526 NAA. Acha-se plenitude de alegria no conhecer a Deus e no deleitar-se com a excelência do seu caráter. Estar na sua presença, desfrutar da sua comunhão, a bênção maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do meu coração, e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. SL 84.1210. Portanto, a atitude normal do cristão é alegrar-se no Senhor, nas lições da vida que Ele nos dá. RM 5.23, FP 4.4, 1TS 5.1618, TG 1.2, 1P 1.6, 8. Dizem-nos as Escrituras que quando glorificamos e desfrutamos de Deus, Ele se alegra conosco. Lemos: Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E 62.5. E Sofonias profetizou que o Senhor se deleitará em ti com alegria, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. SF 3.1718. Essa compreensão da doutrina da criação do homem traz resultados bastante práticos. Quando percebemos que Deus nos criou para glorificá-lo, e quando passamos a agir a fim de cumprir esse fim, então começamos a experimentar uma intensidade de alegria no Senhor que antes não conhecíamos.
E quando acrescentamos a isso a compreensão de que o próprio Deus se deleita com a nossa comunhão com Ele, nossa alegria se torna inexprimível e plena de glória celeste. 1 PA 1.8. Alguém pode objetar que é errado que Deus tenha criado o homem em busca de glória para si. Certamente é errado que os seres humanos busquem glória para si, como vemos no dramático exemplo da morte de Herodes. Depois de orgulhosamente aceitar o clamor da multidão, é voz de um Deus, e não de homem. Et 12.22. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Et 12.23. Herodes morreu por ter se apropriado da glória de Deus, glória que Deus merecia, não ele. Será que há alguém que mereça glória mais do que ele? Certamente não. Ele é o Criador, ele fez todas as coisas, e ele merece toda a glória. Ele é digno de receber glória. Paulo exclama, porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. RM 11.36. Quando passamos a apreciar a natureza de Deus como o Criador infinitamente perfeito que merece todo louvor, nosso coração então não descansa enquanto não damos glória de todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Mac 12.30. 6.3 O homem à imagem de Deus. O homem à imagem de Deus. De todas as criaturas que Deus fez, uma delas, o homem, disse ter sido feita à imagem de Deus. Que isso significa? Podemos usar a seguinte definição: o fato de ser o homem imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, Gênesis 1.26, isso significa que ele pretende fazer uma criatura semelhante a si. As palavras hebraicas que exprimem imagem selem, a semelhança se referem a algo similar, mas não idêntico. A palavra imagem também pode ser usada para exprimir algo que represente outra coisa. Os teólogos gastaram muito tempo tentando especificar uma característica do homem, ou bem poucas delas, em que se vê primordialmente a imagem de Deus. Alguns já cogitaram que a imagem de Deus consiste na capacidade intelectual do homem, outros no seu poder de tomar decisões morais e fazer escolhas voluntárias. Outros conceberam que a imagem de Deus era uma referência à pureza moral original do homem, ou ao fato de termos sido criados homem e mulher, Gênesis 1.27, ou ao domínio humano sobre a terra. Dentro dessa discussão, melhor seria concentrar a atenção primeiramente nos significados das palavras imagem e semelhança. Como já vimos, esses termos tinham significados bastante claros para os primeiros leitores. Quando nos damos conta de que as palavras hebraicas que exprimem imagem e semelhança simplesmente informam aos primeiros leitores que o homem era semelhante de Deus, e em muitos aspectos representa Deus, vemos controvérsia acerca do significado de imagem de Deus, e a busca de um significado excessivamente estreito e específico. Para os primeiros leitores, Gênesis 1.26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança significava simplesmente, façamos o homem como nós, para que nos represente. 6.4 A criação do homem. O fato de ser o homem a imagem de Deus significa que o homem é como Deus nos seguintes aspectos: capacidade intelectual, pureza moral, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade, capacidade de tomar decisões éticas e imortalidade. De fato, na leitura do restante da Bíblia, percebemos que a compreensão plena da semelhança do homem a Deus exigiria plena compreensão de quem é Deus no seu ser e nos seus atos, e uma plena compreensão de quem é o homem e o que fez. Quanto mais sabemos sobre Deus e o homem, mais semelhanças reconhecemos, e mais plenamente compreendemos o que as Escrituras querem dizer ao afirmar que o homem existe à semelhança de Deus. A expressão se refere a todo aspecto em que o homem é como Deus. Essa compreensão do que significa ter sido o homem criado à imagem de Deus e reforçada pela similaridade entre Gênesis 1.26, onde Deus declara a sua intenção de criar o homem à sua imagem e semelhança. Também somos superiores aos anjos que não se casam nem geram filhos nem vivem na companhia dos filhos e filhas remidos de Deus. No próprio casamento espelhamos a natureza de Deus no fato de os homens e as mulheres com igualdade de importância mas diversidade de papéis, desde que Deus nos criou. O homem é como Deus no seu relacionamento com o restante da criação. Especificamente, o homem recebeu o direito de reger a criação, e quando Cristo voltar receberá autoridade para julgar os anjos. 1 Cor 6.3, GN 1.26-28, SL 8.68. 6.5 A queda do homem.
O homem caiu no engano, suas palavras já não glorificam continuamente a Deus, seus relacionamentos muitas vezes são controlados pelo egoísmo, já não pelo amor. Embora o homem ainda seja a imagem de Deus, em cada aspecto da vida alguns elementos dessa imagem foram distorcidos ou perdidos. Em suma, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. S. 7.29. Permanecemos então, a imagem de Deus ainda, somos como Deus e ainda representamos a Deus, mas a imagem de Deus em nós está distorcida, não somos mais plenos em Deus, como éramos antes do surgimento do pecado. Portanto, é importante compreender o pleno significado da imagem de Deus, não pela observação de como os seres humanos vivem hoje, mas pelas indicações bíblicas da natureza de Adão e Eva quando Deus os criou e quando tudo o que Deus criará era. Muito bom. Gênesis 1.31. A verdadeira natureza do homem, a imagem de Deus, também se revelou na vida terrena de Cristo. A plena medida da excelência da nossa humanidade só se verá novamente na Terra quando Cristo voltar e tivermos recebido todos os benefícios da salvação que Ele conquistou. Para nós, a redenção em Cristo é a recuperação gradual da imagem de Deus. É animador abrir o Novo Testamento e ver que nossa redenção em Cristo significa que podemos, mesmo nesta vida, gradualmente crescer cada vez mais. Por exemplo, Paulo diz que como cristãos temos uma nova natureza, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. CL 3.10. À medida que vamos crescendo no verdadeiro conhecimento de Deus, da sua palavra e do seu mundo, começamos a pensar cada vez mais nos pensamentos que o próprio Deus tem. Dessa forma somos refeitos para o pleno conhecimento, e nos tornamos mais semelhantes a Deus no nosso pensar. Somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem. Ao longo desta vida, à medida que crescemos em maturidade cristã, aumenta a nossa semelhança a Deus. Mais especificamente, nos vamos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo na nossa vida e no nosso caráter. De fato, Deus nos redimiu para que sejamos, conforme a imagem de seu Filho, RM 8.29, tendo assim exatamente o mesmo caráter moral de Cristo. Na volta de Cristo, a completa restauração da imagem de Deus. A admirável promessa do Novo Testamento que assim como somos hoje como Adão sujeitos à morte e ao pecado, também seremos como Cristo no futuro moralmente puros, jamais sujeitos à morte de novo. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 1 Cor 15.49. A plena medida da nossa criação, a imagem de Deus não se vê na vida de Adão, que pecou, nem na nossa própria vida hoje, pois somos imperfeitos. Mas o Novo Testamento enfatiza que o objetivo de Deus ao criar o homem à sua imagem se realizou completamente na pessoa de Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Cor 4.4. Este é a imagem do Deus invisível. CL 1.15. Em Jesus vemos a semelhança humana de Deus como ela foi originalmente concebida, e deve nos ser motivo de alegria o fato de ter Deus nos predestinado a ser conforme a imagem de seu Filho. RM 8.29, 1 Cor 15.49. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 Jó 3.2. 6.6 A questão da alma humana. De quantas partes compõe-se o homem? Todos concordam que temos um corpo físico. A maioria das pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, sentem que também tem uma parte material, uma alma, que sobrevive à morte do corpo. Mas aqui termina a concordância. Algumas pessoas creem que além do corpo e da alma, temos uma terceira parte, espírito, que se relaciona mais diretamente com Deus. A concepção de que o homem é reconstituído em três partes, corpo, alma e espírito, chama-se tricotomia. Embora essa seja uma ideia comum no ensino bíblico e evangélico popular, hoje poucos estudiosos a defendem. Para os tricotomistas, a alma do homem aborda o seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade. Eles sustentam que todas as pessoas têm alma, e que os diferentes elementos da alma podem servir a Deus ou ceder ao pecado. Argumentam que o espírito do homem é uma faculdade humana superior, que surge quando a pessoa torna-se cristã. RM 8.10. Sei, porém, que Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito de vida, por causa da justiça. O espírito de uma pessoa seria aquela parte dela que mais diretamente adora e ora a Deus. Jó 4.24, FP 3.3. Outros dizem que o espírito não é uma parte distinta do homem, mas simplesmente outra palavra que exprime a alma, e que ambos os termos são usados indistintamente nas Escrituras para falar da parte material do homem, a parte que sobrevive após a morte do corpo.
A ideia de que o homem é composto de duas partes, corpo e alma, espírito, chama-se dicotomia. Aqueles que sustentam essa ideia muitas vezes admitem que as escrituras usam a palavra espiritual mais frequentemente com referência à nossa relação com Deus, mas que esse uso não é uniforme, e que a palavra é também usada em todos os sentidos em que se pode usar o espírito. Os que adotam a oposição tricotomista buscam apoio em várias passagens das Escrituras, TS 5.23, HB 4.12, 1CO 2.14, 3.4, 1CO 14.14. O argumento da experiência pessoal. Muitos tricotomistas dizem que têm uma percepção espiritual, uma consciência espiritual da presença de Deus, que os afeta de modo que eles sabem ser diferentes do pensamento comum e também das emoções. Perguntam eles: se eu não tenho um espírito distinto dos meus pensamentos e das minhas emoções, então o que exatamente é isso que sinto ser diferente dos meus pensamentos e das minhas emoções, ao que só posso descrever como adoração a Deus em espírito, como percepção da sua presença no meu espírito? Porventura não há algo em mim maior do que meramente meu intelecto, minhas emoções e minha vontade, e não deve isso chama-se espírito? É nosso espírito que nos faz diferentes dos animais. Alguns tricotomistas argumentam que homens e animais têm alma, mas sustentam que a presença do espírito é que nos faz diferentes dos animais. O espírito é aquilo que recebe vida na regeneração. Os tricotomistas também afirmam que quando nos tornamos cristãos, nosso espírito recebe vida, RM 8.10. Quanto à origem da alma, temos duas teses comuns na história da Igreja. O criacionismo e a concepção de que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. O traducionismo, por outro lado, sustenta que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais no momento da concepção. O pré-existencialismo preconiza que a alma das pessoas existe no céu muito antes dos corpos serem concebidos no ventre das mães, e que Deus depois traz a alma à terra, unindo-a ao corpo do bebê enquanto ele se desenvolve no útero. A favor do traducionismo pode-se argumentar que Deus criou o homem à sua própria imagem, Gênesis 1.27, e que essa semelhança marca a incrível capacidade de criar outros seres humanos como nós. Portanto, assim como todos os animais e plantas geram descendentes segundo a sua espécie, Gênesis 1.24, também Adão e Eva foram capazes de gerar filhos semelhantes a si, com uma natureza espiritual além do corpo físico. Isso implicaria que os espíritos ou almas dos filhos de Adão e Eva derivar-se-iam do próprio primeiro casal. Além disso, as escrituras às vezes falam que os descendentes de algum modo se encontram presentes no corpo de alguém de geração anterior. O autor de Hebreus, por exemplo, diz que quando Melquisedeque encontrou Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado, HB 7.10. Por fim, o traducionismo poderia explicar como os pecados dos pais passam aos filhos sem que Deus se torne diretamente responsável pela criação de uma alma pecaminosa, dotada de uma inclinação que os leve a pecar. Entretanto, os argumentos bíblicos a favor do criacionismo parecem abordar a questão mais diretamente e oferecem uma sustentação bastante forte a favor dessa tese. SL 127 diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Isso significa que não só a alma, mas também toda a pessoa da criança, incluindo seu corpo, é dádiva de Deus. Desse ângulo, parece estranho conceber que a mãe e o pai sejam somente eles responsáveis por todos os aspectos da existência do filho. Davi disse ao Senhor: Tu me teceste no seio de minha mãe, SL 139.13, e Isaías afirma que Deus dá fôlego às pessoas da terra e espírito aos que andam nela, Is 42.5. Zacarias fala de Deus como aquele que formou o espírito do homem dentro dele, ZC 12.1. O autor de Hebreus fala de Deus como Pai espiritual, HB 12.9. Com base nessas passagens, é difícil escapar da conclusão de que Deus é quem cria nosso espírito e alma. Concluindo, parece difícil desprezar o testemunho bíblico a favor de que Deus cria ativamente cada alma humana, assim como ele se mostra ativo em todos os eventos da sua criação. Mas simplesmente não temos como saber, com base nas Escrituras, até que ponto ele permite o uso de causas intermediárias ou secundárias, ou seja, a herança dos pais. Portanto, não nos parece proveitoso gastar mais tempo especulando sobre essa questão. 6.7 A questão do aborto. A questão do aborto tem dois pontos cruciais. O assunto é particularmente agudo para os cristãos comprometidos com a palavra de Deus. É verdade que não há um preceito legal na Bíblia proibindo diretamente o aborto, como não abortarás. Mas a razão é clara.
Era tão inconcebível que uma mulher israelita desejasse um aborto que não havia necessidade de proibi-lo explicitamente na lei de Moisés. Crianças eram consideradas como um presente ou herança de Deus, Gênesis 33.5, SL 113.9, 127.3. Era Deus quem abria a madre e permitia a gravidez, Gênesis 29.33, 30.22, 1 SM, 1.19-20. Não ter filhos era considerado uma maldição, já que o nome de família do marido não poderia ser perpetuado, DT 25.6, RT 4.5. O aborto era algo tão contrário à mentalidade israelita que bastava um mandamento genérico, não matarás, ex 20.13. Mas os tempos mudaram. A sociedade ocidental moderna vê os filhos como empecilho à concretização do sonho de realização pessoal do casal, da mulher em especial, de ter uma boa posição financeira, de aproveitar a vida, de ter lazer e de trabalhar. A Igreja, entretanto, deve guiar-se pela palavra de Deus, e não pela ética da sociedade onde está inserida. Há dois pontos cruciais em torno dos quais gira as questões éticas e morais relacionadas com o aborto provocado. O primeiro é quanto à humanidade do feto. Esse ponto tem a ver com a resposta à pergunta: quando é que no processo de concepção, gestação e nascimento, o embrião se torna um ser humano, uma pessoa, adquirindo assim o direito à vida? Muitos que são a favor do aborto argumentam que o embrião, e depois o feto, só se torna um ser humano após determinado período de gestação, antes do qual abortar não seria assassinato. Por exemplo, o aborto é permitido na Inglaterra até 7 meses de gestação. Outros são mais radicais. Em 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos passou uma lei permitindo o aborto, argumentando que uma criança não nascida não é uma pessoa no sentido pleno do termo e, portanto, não tem direito constitucional à vida, liberdade e propriedades. Entretanto, muitos biólogos, geneticistas e médicos concordam que a vida biológica inicia-se desde a concepção. As Escrituras confirmam este conceito ensinando que Deus considera sagrada a vida de crianças não nascidas, confronte com Ex 4.11, 21.21 e 25, Jó 10 de agosto de 12, SL 139.13, 16, Júnior 1.5, MT 1.18, LC 1.39, 44. Apesar de algumas dessas passagens terem pontos de difícil interpretação, não é difícil de ver que a Bíblia ensina que o corpo, a vida e as faculdades morais do homem se originam simultaneamente na concepção. Os pais da Igreja, que vieram logo após os apóstolos, reconheceram esta verdade, como aparece claramente nos escritos de Tertuliano, Jerônimo, Agostinho, Clemente de Alexandria e outros. No Império Romano pagão, o aborto era praticado livremente, mas os cristãos se posicionaram contra a prática. Em 314, o Concílio de Ancira, moderna Ankara, decretou que deveriam ser excluídos da ceia do Senhor durante 10 anos todos os que procurassem provocar o aborto ou fizesse drogas para provocá-lo. Anteriormente, o Sínodo de Elvira, 305, 306, havia excluído até a morte os que praticassem tais coisas. Assim, a evidência biológica e bíblica é que crianças não nascidas são seres humanos, são pessoas, e que matá-las é assassinato. O segundo ponto tem a ver com a santidade da vida. Ainda que as crianças fossem reconhecidas como seres humanos, como pessoas, antes de nascer, ainda assim suas vidas estariam ameaçadas pelo aborto. Vivemos em uma sociedade que perdeu o conceito da santidade da vida. O conceito bíblico de que o homem é uma criatura especial, feito à imagem de Deus, diferente de todas as demais formas de vida, e que possui uma alma imortal, tem sido substituído pelo conceito humanista do evolucionismo, que vê o homem simplesmente como uma espécie a mais, o Homo sapiens, sem nada que realmente o faça distinto das demais espécies. A vida humana perdeu seu valor. O direito a continuar existindo não é mais determinado pelo alto valor que se dava ao homem por ser feito à imagem de Deus, mas por fatores financeiros, sociológicos e de conveniência pessoal, geralmente utilitaristas e egoístas. Em São Paulo, por exemplo, um médico declarou: faço aborto com o mesmo respeito com que faço uma cesárea. É um procedimento tão ético como uma cauterização. E perguntado se faria aborto em sua filha, respondeu: faria se ela considerasse a gravidez inoportuna por algum motivo. Eu mesmo já fiz 7 abortos de namoradas minhas que não podiam sustentar a gravidez. Folha de São Paulo, 29 de agosto de 1997. Esses pontos devem ser encarados por todos os cristãos. Evidentemente, existem situações complexas e difíceis, como no caso da gravidez de risco e do estupro.
Meu ponto é que as soluções sempre devem ser a favor da vida. C. Everett Koop, ex-cirurgião geral dos Estados Unidos, escreveu: nos meus 36 anos de cirurgia pediátrica, nunca vi um caso em que o aborto fosse a única saída para que a mãe sobrevivesse. Sua prática nestes casos raros era provocar o nascimento prematuro da criança e dar todas as condições para sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, é preciso que a Igreja se compadeça e auxilie os cristãos que se veem diante deste terrível dilema. Condenação não irá substituir orientação, apoio e acompanhamento. A dor, a revolta e o sofrimento de quem foi estuprada não se resolverá matando o ser humano concebido em seu ventre. Por outro lado, a Igreja não pode simplesmente abandonar a sua sorte às estupradas grávidas que resolvem ter a criança. É preciso apoio, acompanhamento e orientação. Devemos ter em nós grande dignidade como portadores da imagem de Deus. Seria bom se refletirmos mais frequentemente na nossa semelhança com Deus. É provável que fiquemos surpresos ao descobrir que quando o Criador do universo quis fazer algo, à sua imagem, algo mais semelhante a si do que todo o resto da criação, Ele nos criou. Essa descoberta nos dá um profundo senso de dignidade e importância, pois passamos a refletir sobre a excelência de todo o restante da criação divina. O universo estrelado, a terra abundante, o mundo das plantas e dos animais e os reinos dos anjos são admiráveis, magníficos mesmo. Mas nós somos mais semelhantes ao nosso Criador do que qualquer dessas coisas. Somos a culminância da obra criadora infinitamente sábia e hábil de Deus. Se algum dia negarmos nossa posição singular na criação como únicos portadores da imagem de Deus, logo passaremos a depreciar o valor da vida humana, tendemos a enxergar os seres humanos meramente como uma forma animal superior e começaremos a tratar os outros assim. Também perderemos muito do nosso senso de significado na vida. 6.7 A doutrina do pecado, a martiologia. A martiologia, do grego transliterado amartia, erro ou pecado mais logia, estudo, como sugere o próprio nome, é a ciência que estuda o pecado e as suas origens e consequências, ou, se preferível, o estudo sistematizado daquele tema, pecado. Nenhuma doutrina é mais importante para o crente piedoso do que a do pecado. É verdade que as doutrinas fundamentais do cristianismo se relacionam intimamente, porém a do pecado é uma daquelas cujo conhecimento se impõe como grande necessidade. A boa compreensão desta doutrina derrama muita luz sobre as demais. Ela influi sobre todas as outras, tais como a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, e assim por diante. A ideia que temos de pecado determina, mais ou menos, a nossa ideia de salvação. Errar, portanto, na doutrina do pecado é errar também na salvação. Um exemplo: pessoas que julgam que o pecado é devido ao meio em que o homem vive, logo, melhorando o meio, o pecado desaparecerá. Se assim fosse, os homens necessitam não de um salvador, mas de um benfeitor. Dinheiro e boa vontade poderiam salvar a humanidade neste caso. Sabemos, porém, que não é assim, porque infelizmente os ricos não são, em geral, os santos da terra. Outras a que julguem que o pecado é oriundo da ignorância. Os homens pecam, dizem, porque não conhecem coisa melhor. Ora, se assim fora, a educação seria a salvação da raça, o combate ao analfabetismo seria a melhor pregação do Evangelho, e naturalmente os homens mais instruídos e mais cultos seriam os mais santos. Sabemos que essa ideia também não é verdadeira. Os que assim pensam estão longe da verdade. Todos pecaram. É mister que estudemos bem o que as Escrituras nos ensinam sobre este assunto, porque a doutrina que se encontra na Bíblia não só faz justiça a Deus como também deixa ao pecador uma firme esperança de salvação. Algumas dificuldades encontradas para se discutir o pecado. O pecado, como a morte, não é um assunto agradável. Ele nos deprime. Não gostamos de pensar em nós mesmos como pessoas ruins ou más. Quase sempre reagimos contra esta forma negativa de nos olharmos. O pecado é visto como um conceito simplista e estranho para muitos, onde se coloca sobre um homem a culpa de todo o mal que nos aflige. Para a grande maioria dos sociólogos, o mal que nos aflige são atribuídos ao ambiente pernicioso que nos rodeia e não a homens pecadores. A ideia do pecado como uma força interior, uma condição inerente, um poder controlador, é em grande parte desconhecida e até ignorada. As pessoas pensam mais em pecados, ou seja, atos errados isolados, que não estão necessariamente ligados a uma natureza pecaminosa. O pecado dessa forma é visto como algo externo ao homem e concreto. Neste ponto de vista, pessoas que não roubaram, adulteraram, enfim que não cometeram erros externos são consideradas boas. 6.8 O que é pecado? Mas afinal, o que é o pecado? Assim responde o Catecismo Maior de Westminster,
Pecado é qualquer carência de conformidade com, ou transgressão de qualquer lei de Deus, dada como regra para a criatura racional. Em meio à efervescência da Reforma Protestante, que veio combater as imoralidades existentes dentro da Igreja Católica, este catecismo procurou dar uma resposta simples a uma antiga preocupação do homem. Ainda assim, esta qualquer carência, bem sabemos, ficou sujeita às mais variadas interpretações do homem. Por isso, para um protestante no século XVI era pecado gravíssimo fazer qualquer tipo de acordo com um católico e vice-versa. O pentecostalismo veio dar uma visão ainda mais fechada de pecado. Embora já pertencente ao século passado, na recente história poderia ser considerado pecado alguns usos e costumes. Tudo parecia pecado. O homem estava reduzido a uma criatura prisioneira de si mesma. Banalizou-se o pecado, ao caracterizar coisas sem importância como pecado. De uma hora para outra estava sendo repetido o mesmo erro dos fariseus. Valorizava-se mais o exterior do que o interior, colocando um jugo pesadíssimo sobre o homem. Estimulava-se a formação de autênticos, sepulcros caiados vistosos, bonitos por fora, mas por dentro cheios de podridão de ossos, MT 23.27. É necessário retomar o conceito bíblico de pecado. Além disso, torna-se necessário esclarecer quem é o autor do pecado. A Confissão de Fé de Westminster 3.1 enfatiza que Deus não é o autor do pecado. O que diz o Antigo Testamento acerca desse assunto? O que nos ensina o Novo Testamento acerca do pecado? Vamos analisar gramaticalmente a palavra amartia, que no Novo Testamento é traduzida como pecado. Vamos também analisar o pecado desde o ambiente judaico, inclusive a epistemologia. A relação da consciência ou sentimento de pecado para com a fé não pode ser psicologicamente esquematizada, quer seja no sentido de que a fé madura seria um pré-requisito para a consciência de pecado, ou que a consciência madura de pecado é um pré-requisito para a fé. As palavras de Lutero são aqui aplicáveis. Quo sanctior quise, eu magis sentit illum pugnam. Quanto mais santo alguém é, tanto mais sente aquela luta. Aulen Gustav. Apud Ferreira 2005, p. 317. Amartia, strong, é literalmente perda da marca, errar o alvo. Desviar-se do caminho. Refere-se a todos os pecados cometidos contra a luz ou o conhecimento que já temos. Erros, transgressões, falhas. As escrituras frequentemente vinculam estas palavras ao termo pecado. Todos esses termos relacionados apresentam aspectos específicos do pecado, com as formas que ele assume. Na perspectiva judaico-cristã, e em simples palavras, pecado é atitude, ato ou omissão, íntimo ou não, de contrariar a lei, ou a vontade de Deus. Significa assim um erro de alvo, entendido este como a vontade de Deus. No Et, a palavra mais comumente traduzida por pecado é cuja raiz, que aparece 591 vezes em 487 versículos. No hebraico, o sentido básico é o de errar determinado alvo ou objetivo. Um bom exemplo é JZ 20.16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Vemos este mesmo sentido em PV 19.2. Não é bom proceder sem refletir, e erra o alvo quem é precipitado. As palavras hebraica e grega traduzidas por pecado aplicam-se tanto a disposições e estados como a atos. O pecado tanto pode consistir da omissão em fazer a coisa justa como da vontade deliberada em fazer a coisa errada. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. TG 4.17. Analisemos as diversas terminologias usadas para descrever pecado. Impiedade no GRACB a confronte com 2P 2.6, consiste na oposição a Deus e a seus princípios, em autêntica rebelião de alma. Ser ímpio significa ser contrário a Deus e a seus mandamentos, é viver como se Deus não existisse. Transgressão no GR para Basis literalmente significa ir além de um limite estabelecido. Consiste na violação de princípios piedosos reconhecidos, que conduzem o indivíduo à quebra da lei, paranomia, afastando-o da lei moral, MT 6.14, TG 2.11, ET 23.3, 2P 2.16. O termo parabasis transgressão relaciona-se diretamente com o termo grego paráptma, isto é, passos em falso ou desviamos pela tangente, apesar de estarmos instruídos o bastante para não fazê-lo. Assim, transgredir é ultrapassar os limites estabelecidos na lei de Deus. Se o pecado é definido como transgressão às leis divinas, então é necessário que a Igreja define coerentemente o que é doutrina, norma ou lei divina para os dias odiernos.
Muitas pessoas cometem faltas contra a tradição religiosa, mas não contra a lei de Deus. E infelizmente, assim como ocorreu no passado da religião judaica do NT, para alguns zelosos, é mais grave transgredir a tradição do que o mandamento divino. Qual a vontade de Deus para o homem moderno? Quais costumes sociais enquadram-se na definição bíblica de pecado? Quais os limites da ludicidade se para alguns o lazer é pecado? O que Deus permite ou proíbe com base nas Santas Escrituras? Se pecado é transgredir, o que se transgride na concepção teológica e doutrinária? Conotações no hebraico. Chata, errar o alvo, pecado, oferta pelo pecado. É a palavra mais singular para definir o pecado na terminologia hebraica, JZ 20.16, PV 19.2. O verbo é usado mais de 200 vezes, e as formas do substantivo, 198 vezes no Antigo Testamento. A concepção de alvo sugere um padrão objetivo. Entre os guerreiros de Benjamim havia homens que podiam dar tiros de funda num cabelo sem errar, JZ 20.16. Assim, usa-se a palavra no sentido de perder uma coisa de valor, ou falhar na responsabilidade de alcançar um alvo importante. O termo é usado para demonstrar tanto a disposição de pecar, como o ato resultante, Gênesis 4.7, SL 1.1, 51.4, 103.10. Aplica-se à perda de alguma coisa de valor. Quem perder, pecar contra a sabedoria, faz violência a si mesmo. PV 8.36b designa, frequentemente, o mal praticado contra o próximo. 2 SM 19.20, 1 RS 8.31c, o pecado contra o concerto. Eis 32.30-33. D. Em João 1.5 a palavra refere-se ao pecado íntimo, nos pensamentos do coração, e, referência aos pecados voluntários ou deliberados. Eis 10.17, DT 9.18, SL 25.7. Chata pecado, é o termo geral para designar as várias formas de pecado no et. Pressupõe que o homem erra o alvo, contra o próximo, Deus e a si mesmo. Pacha rebelar-se ou revoltar-se. O pecado no sentido mais profundo da palavra, é representado pelo verbo pacha e o substantivo pecha. O verbo significa rebelar-se ou revoltar-se. É usado em reis para referir-se à rebeldia contra a casa de Davi, Is 1.2, Us 8.1. As palavras transgredir e transgressão não traduzem adequadamente as palavras hebraicas, 3.14, MQ 1.5, Eis 34.7, EZ 21.29, SL 32.5, DN 9.24. Pacha, mostra que o pecado na sua essência, é mais do que violação de mandamentos e proibições. Em última análise, o pecado é uma revolta da vontade do homem contra a vontade de Deus. Racha ímpio, o verbo significa ser provado, ímpio, culpado, pecaminoso e descreve o caráter formado pela prática do pecado. SL 1.1, IS 3.11. A palavra é mencionada cerca de 261 vezes e a famosa tradução dos 70, LXX, a traduz por irreligioso, perverso, transgressor e, geralmente indica a mudança no estado moral ou religioso do homem. O termo é usado frequentemente como sinônimo de palavras que significa enganar, defraudar, trair. Júnior 12.1. Avon, iniquidade, o termo hebraico deriva-se da raiz avá que provém da ideia de torcido ou pervertido, Gênesis 19.15, SL 31.10, ZC 3.9. O termo é usado cerca de 231 vezes sempre no sentido de torcer, perverter, desviar, ficar culpado de perversidade, designando um pecado de má intenção. Muitas vezes a palavra significa culpa, ou da iniquidade cometida, ou da natureza perversa que pratica a iniquidade. A palavra é usada em alguns paralelismos como sinônimo de chata e 5.18. Nabeel, pingar ou secar, significa pingar ou secar. Origina ser o pecador seco, insensível. SL 14.1, 53.1, IS 32.6, SL 74.18. DT 32.6,21. Tame, ser impuro. O termo hebraico significa mergulhar, estar imerso com o sentido de ser manchado ou poluído, como resultado da imersão. Sou homem de lábios impuros. Hábito no meio de um povo de impuros lábios. I 6.5, NM 5.1329, Júnior 2.23, SL 106.39, o 5.3, 6.10. EZ 22.3, 5. Maal, transgredir, o termo envolve infidelidade e traição,
ou o ato de ser culpado, de quebrar uma promessa ou não cumprir a palavra. Deus dotou o homem com um alto privilégio e uma solene responsabilidade, mas ele foi infiel e desleal ao propósito divino. Às vezes, significa que o homem planeja a traição ou a quebra de sua palavra contra Deus e sua elevada vocação. Geralmente é traduzido como transgredir ou prevaricar. LV 16.16,21, 26.40, NM 5.6, 31.16, DT 32.51, 2 CR 26.18, 29.6. Toa, coisa abominável. O termo hebraico designa especialmente os pecados repugnantes para Deus, ou chamados de abominação, aquilo que é detestável, ofensivo. Aplica-se geralmente aos ímpios. PV 29.7. Na literatura sapiencial, o termo ímpio, racha, e seus cognatos, prepotente, perverso, zombador e estulto, designam o mesmo tipo de homem. Pessoas ímpias ou perversas eram culpadas da violação dos direitos sociais de outros, pois foram violentas, opressoras, avarentas, envolvidas em tramar contra os pobres e apanhá-los em armadilhas, e com disposição de até mesmo assassinar a fim de atingir seus objetivos. Eram desonestas em seus negócios e nos tribunais, enriqueciam por meio de opressão e toda espécie de práticas fraudulentas. Geralmente, o ímpio é perfilado como alguém que odeia o Senhor. Eis 2.13, NM 35.31, 2 SM 4.11, 2 CR 19.2. Mililitro 3.18 ressalta que uma das principais características do ímpio é recusar-se a servir ao Senhor. O ímpio se esquece de Deus. Jó 8.13 despreza-o. SL 10.3, provoca-o. E 5.12, age como se Deus não existisse. SL 10.4. 14.1, 53.2, como se Deus não fosse vivo. SF 1.12 confronte com Jó 22.17. E não visse nada. SL 94.7 confira Jó 22.13s. Ele acha que não vale a pena servir a Deus. Mililitro 3.14s. O ímpio peça por fraude, injustiça, mentira, opressão, soberba, avareza, embriaguez e luxúria, pecados estes censurados, sobretudo, pela literatura sapiencial. SL 10 de fevereiro de 11, 36.25, 73.6, 9, 94.3, 7, Jó 24.2, 4. A impiedade praticada pelo ímpio não ficará sem castigo. Várias vezes é afirmado o pensamento de que a impiedade traz a sua punição em si mesma. Ai do ímpio, porque nada lhe correrá bem. Ele receberá segundo as obras de sua mão. Is 3.11. Comerá do fruto da sua maldade e fartar-se-á da própria impiedade. PV 1.31,32, 5.22s, 11.27, 14.32, SL 37.14. No NT a mesma gama de ideias do Antigo Testamento é repetida. RM 11.26 confronte com e 59.20, 2TM 2.16, Twitter 1.12, RM 4.5, 2P 2.5. Todos os pecadores, segundo a Epístola de Judas, podem ser chamados de ímpios. B. A idolatria. DT 7.25, 26, Júnior 16.18. ESE 5.11, 7.22 CR 15.8. Idólatra é o adorador de ídolos, e o culto que lhes é prestado é chamado idolatria. No período pré-mosaico, a idolatria já era um costume dos povos. O Decálogo proíbe explicitamente a idolatria no primeiro e segundo mandamentos. Eis 20.35. Em Deuteronômio 4.15 e 28, no caso de transgressão nacional, está determinado o castigo para os idólatras. A idolatria é pecado porque priva a Deus de um direito que lhe é próprio, o culto e a adoração, daí ser considerada coisa abominável. Ezequiel denuncia a idolatria como infidelidade e prostituição, 16.36, 37.23, e segundo o mesmo profeta, Jerusalém foi destruída devido à sua idolatria, 33.25. 36.18,25, provavelmente para cumprir-se Êxodo 22.20 e Deuteronômio 13 de dezembro de 16. Muitos afirmam que o pecado é uma ilusão. Esta ideia, errônea, assume várias formas de expressão. Por exemplo, a nossa falta de conhecimento é a razão pela qual temos a ilusão do pecado. B. Consideramos algo como pecado por não ter conhecimento pleno dessa realidade.
Este tipo de pensamento conclui que quando a evolução tiver tido tempo suficiente para progredir, a ilusão do pecado desaparecerá. Isto significa dizer que aquilo que hoje consideramos pecado, um dia não será mais devido a uma maior luz que recebemos sobre este assunto. Por exemplo, a bateria, instrumento musical, era considerada como instrumento diabólico, hoje já não é mais. Dizer que a Terra era redonda já foi razão de se condenar homens, hoje já não é mais. Um segundo casamento era tido como impraticável pela Igreja, hoje já não é mais. Mas afinal, o que é pecado? Vejamos algumas definições. O pecado é egoísmo. Esta é uma das definições mais ouvidas. É bíblica, embora correta, ela é incompleta e insuficiente. O ato de viver uma vida centralizada no ego, ou eu, é pecado, pois vai contra o princípio de Deus de amar o próximo como a si mesmo. Contudo, isso não define a totalidade do que é pecado. O pecado é a violação da lei. Esta definição também é bíblica, mas insuficiente, a não ser que o conceito de lei seja estendido de modo a compreender todo o caráter de Deus, e não simplesmente os 10 mandamentos. O Jó 3.4 afirma: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é rebelião, desobediência. A Bíblia entende que todas as pessoas estão em contato com a verdade de Deus. Paulo nota que isso inclui até mesmo os gentios, que embora não tenham a revelação especial, têm a lei de Deus escrita no coração. RM 2.14,15. A incapacidade de crer na mensagem, particularmente quando ela é apresentada de forma expressa e exclusiva, é desobediência, rebelião contra Deus. O pecado como princípio é rebelião contra Deus. É recusar fazer a vontade dele que tem todo o direito de exigir obediência de nós. Pecado é uma inclinação interior. Pecado não são simplesmente atos errados. Estes são frutos de uma natureza pecaminosa. Portanto, o pecado é uma disposição interior inerente que nos inclina para atos errados. Pecamos porque somos pecadores. É um mau estado da alma ou da personalidade. O pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Esta é a melhor definição, contudo poderíamos dizer que o pecado é qualquer falta de conformidade, ativa ou passiva com a lei moral de Deus. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento ou de disposição ou estado interior. Pecado é a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós no que diz respeito ao que fazemos, pensamos e somos. Inclui-se aqui o fato de que pecado é o cumprimento incompleto dos padrões de Deus. Quando cumpro de maneira incompleta os padrões de Deus, estou agindo de maneira contrária ao seu caráter, pois Deus não é meio bom, nem meio santo, justo, misericordioso, etc. Muitas vezes podemos fazer o que é certo, mas pelo motivo errado, de modo que cumprimos a lei, mas não seu espírito. MT 6.2,5, 16. 6.9 A origem do pecado. Mencionamos várias perspectivas bíblicas do pecado. Agora precisamos perguntar a respeito da origem do pecado. Sem dúvida que discutir a origem do pecado nos faz pensar a respeito da existência do mal. De acordo com a narrativa bíblica, a origem do pecado remonta ao livro de Gênesis, no Antigo Testamento. A história é conhecida como a queda do homem, e relata como Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, desobedeceram ao seu mandamento, facilitados na introdução do pecado no mundo. No Jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva e deu liberdade para desfrutar de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, eles foram tentados pela serpente, que era considerada como Satanás, e acabaram cedendo à tentação. Eva comeu o fruto proibido e deu a Adão para comer também, violando assim a ordem de Deus. A desobediência de Adão e Eva resultou na queda da humanidade, trazendo consigo as consequências do pecado, como a separação de Deus, o sofrimento e a morte. A narrativa da origem do pecado está registrada em Gênesis 3 na Bíblia. 6.10 O pecado e suas relações. Em relação a Deus, Deus não pode pecar. Em Deus não há pecado, portanto Deus não é o causador do pecado. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. TG 1.13. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Is 45.7. Deus não criou o mal no sentido moral. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. SL 5.45. Deus não tenta ninguém, pois ele é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. TG 1.13, 17. A palavra mal, em Isaías 45.7, vem de uma palavra original que pode ter vários sentidos.
Neste contexto e em outros onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição. É o oposto de paz. Deus usaria Ciro para abater as nações. 45.1. Em 45.8 Deus promete salvação, paz e justiça, punição ou mal. Outros trechos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer em 2 Reis 22.16 foram punições e calamidades. Confronte com JS 23.15, onde aparece a mesma palavra no original. O mal não foi criado por Deus, o mal foi a ausência da luz e do bem primeiramente em Satanás e depois no homem. O mal não é uma coisa, como uma pedra ou a eletricidade. Você não pode ter um pote de mal. Mas o mal é algo que acontece, como o ato de correr. O mal não tem uma existência própria, mas na verdade, é a ausência do bem. Por exemplo, os buracos são reais, mas somente existem em outra coisa. A ausência de terra, damos o nome de buraco, mas o buraco não pode ser separado da terra. Quando Deus criou todas as coisas, é verdade que tudo que existia era bom. Uma das boas coisas criadas por Deus foram criaturas que tinham liberdade em escolher o bem. Ao não escolher o bem, trouxeram à existência o mal. Em relação a Satanás, o pecado foi achado em Satanás, 14 de dezembro de 20 EZ 28.14,15. Esta afirmação é o mais próximo que a Bíblia chega de uma indicação da origem do pecado. Antes do homem pecar, Satanás já tinha pecado. Satanás era íntegro e moralmente sadio, por mais que seja estranho afirmar isso, até que seu desejo egoísta de se tornar maior que Deus dominou seu ser. Por ter sido a primeira criatura a ser dominada por seus desejos egoístas, é chamado pai da mentira. Satanás se voltou contra a verdade de que somente Deus é Deus, e muitos outros anjos acreditaram em sua mentira. Ele deseja ser adorado e reconhecido como um Deus. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8.44. Em relação a anjos, alguns deles seguiram a Satanás em seu pecado, o que demonstra que os mesmos são livres para escolher a quem deseja servir. Em relação ao homem, segundo a Bíblia, o homem foi feito à imagem de Deus, Gênesis 1.27. Esta semelhança do homem com Deus tem duas significações, a saber, natural e moral. Entende-se por semelhança natural que o homem foi criado com os mesmos poderes pessoais que constituem a personalidade de Deus. Isto é, o homem é pessoa como Deus é pessoa. A diferença está no fato de que Deus é pessoa divina, infinita e criador, enquanto o homem pessoa humana, finita e criatura. A semelhança natural do homem com Deus se faz em ser pessoa, isto é, um ser capaz de pensar, de querer, de amar e de dirigir-se a si mesmo. Esta semelhança o homem não a perdeu na queda, contudo ela ficou distorcida. O homem foi também criado moralmente semelhante a Deus. Por semelhança moral entende-se que o caráter do homem era semelhante ao caráter de Deus. A disposição da alma do homem quando criado era boa. Por isso é que estamos diante deste problema da origem do pecado no homem. Como é que o pecado se originou num ser criado natural e moralmente semelhante a Deus? A Bíblia ensina que o homem deixou entrar o pecado neste mundo. Ele abusou tanto de sua liberdade como de seus poderes pessoais, escolheu o mal e rejeitou o bem. Desta forma, o pecado tem sua origem na história da humanidade no Éden, RM 5.12. A responsabilidade do pecado é do próprio homem. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. TG 1.14-15. A partir desta leitura podemos afirmar que o pecado se origina dos desejos. Todos temos desejos, desejo de desfrutar coisas, de obter coisas e fazer coisas. Esses desejos, a princípio, são legítimos. Por exemplo, desejo que o alimento seja natural e indispensável para nossa sobrevivência. Do mesmo modo o impulso sexual, sem o qual não haveria reprodução humana. O problema surge quando nossos desejos ditam nossas escolhas. Há maneiras apropriadas de satisfazer cada um desses desejos e também há os limites impostos por Deus. A incapacidade de aceitar esses desejos conforme foram constituídos por Deus, e portanto, de submetê-los ao controle divino, é pecado. Quando nossos desejos são dominados pelo egoísmo, quando só pensamos nos benefícios que a realização desse desejo nos trará sem levarmos em conta as demais pessoas e principalmente a Deus, estamos próximos de pecarmos. Desejo mais egoísmo igual pecado. O desejo de fazer o que se faz pode estar presente de forma natural. Exemplo, Eva tinha fome, comer o fruto era um desejo natural,
e também pode haver indução externa. Exemplo: a serpente a induz a avançar o sinal usando seu desejo natural. Deus nos deu leis e princípios morais com o fim de nos proteger e não de nos punir. As leis de Deus visam preservar o homem do sofrimento. Quando pecamos, sempre causamos a nós ou a outros dor e sofrimento. 6.11 As consequências dos pecados. Podemos dizer que a morte é sem dúvida o preço pago pelo homem como consequência de seu pecado. Normalmente os estudiosos definem que com a queda do homem veio a morte e esta se manifestou de duas formas, física e espiritual. A morte surgiu como consequência de uma lei espiritual quebrada, conforme descreve o apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Roma. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. RM 6.23, sem dúvida esta é uma verdade absoluta. A morte atingiu o homem fisicamente e espiritualmente. Gostaria de analisar com você o que isso significa e também de considerarmos que a morte fere também a relação do homem com todo o seu universo. A morte espiritual. O homem e o Criador foram separados, a essa separação chamamos de morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre a alma, espírito e Deus. A queda implica diretamente na separação espiritual com Deus. Em função da entrada do pecado no mundo, o homem está privado de desfrutar dessa bem-aventurança, pois Deus não pode conviver nem manter comunhão com o pecador. Por essa razão afirma-se não existir mais comunhão direta entre Deus e os homens. No relato de Gênesis, vemos que após cometerem uma infração direta à lei de Deus, tanto o homem como a mulher esconderam-se. Isso implica que a comunhão com Deus havia sido quebrada. A morte espiritual, além da separação de Deus, trouxe outro resultado na vida do homem. Ela fez com que o homem perdesse sua semelhança moral que tinha com Deus. Tudo no homem ficou corrompido. O homem sofre a morte psicossomática, alma somática, corpo, como veremos no próximo item. A consequência final da morte espiritual sobre o homem é a separação eterna de Deus. Somente a regeneração oferecida por Cristo pode mudar o final desta história. A morte física. O pecado trouxe ao homem a morte física, isto é, o fim da existência do seu corpo como matéria. O homem ficou condenado a se separar do seu corpo. O espírito voltará a Deus e o corpo voltará à terra. SC 12.7. A esta separação chamamos de morte física. A morte física implica em uma deterioração do físico, dia após dia, até que o mesmo não suporte mais o peso da existência. O corpo se tornou frágil e limitado. Após a morte física seremos julgados por Deus e este julgamento determinará nosso futuro eterno. Se você não nascer de novo, jamais terá vida e isto te levará à morte eterna ou segunda morte. Esta é a morte da qual não há oportunidade de escapar. A Bíblia diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. AP 21.8. A morte psicossomática. Estou chamando de morte psicossomática a separação psicossomática, o homem em si mesmo. O homem, em função do pecado, sofre da falta de unidade no que tange aos aspectos imateriais do homem. Ou seja, o pecado desestabiliza a harmonia inicial do homem, e devido a isso, não pode portar-se de maneira irrepreensível diante da lei de Deus, e do próprio Deus. Gênesis 3.8 O homem se esconde de Deus, é dominado pelo medo e vergonha. E as consequências ainda podem ser claramente observadas. A mulher passa a sofrer as dores do parto. Gênesis 3.16 O que lhe é razão de grande alegria, vem por meio de muita dor. O homem a Gênesis 3.17 O homem passa a sentir cansaço por causa do trabalho e condenado a se esforçar pelo alimento. O homem passa a travar uma batalha para se manter no bom caminho uma vez que suas inclinações agora pendem ao pecado, ao erro, à prática do mal orientado contra Deus. A morte sociológica. A esta morte chamaremos de separação sociológica, o homem do homem. O homem não perde apenas comunhão com Deus e harmonia consigo mesmo, mas em função do pecado o homem está separado do homem. Em GN 3 podemos ler a seguinte declaração: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. V12. O primeiro conflito do homem encontra-se no contexto matrimonial, ou seja, entre homem e mulher. Entretanto, o relacionamento homem-mulher não é o único prejudicado, mas qualquer espécie de relacionamento, pois em Gênesis 4.1:8 podemos notar os ciúmes e o homicídio de Caim para com Abel. A morte ecológica. A queda do homem afetou sua relação com a natureza,
ocorreu uma separação entre o homem e a natureza. A terra se tornou maldita por causa do homem. GN 3.17,18. Passou a ser necessário que o homem viva em constante trabalho para sua sobrevivência. 3.18,19. Entretanto, esse trabalho é enfadonho agora, pois a terra precisa ser cuidada para que dê fruto. Sem contar que o homem agora teria sua tarefa dificultada pelos espinhos e abrolhos. Este texto nos indica que o homem trabalhava, mas não se sentia exausto, e seu trabalho não era enfadonho e sim algo que lhe fazia se sentir realizado. Por consequência do pecado, a natureza passou a sofrer. Note que agora a terra é maldita, produzirá cardos e abrolhos, e está sujeita à vaidade. RM 8.20-22. É interessante lermos Isaías 11.6,7, 65.25, pois o mesmo descreve como será a relação entre as espécies na nova terra. Essa relação é caracterizada pela harmonia e paz entre todas as espécies. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Is 11.6.7. Ao fazermos essa leitura podemos imaginar ou ter um pequeno vislumbre de como era nos dias de Adão e Eva, antes da queda. A morte cosmológica. Embora nosso conhecimento do universo seja limitado, podemos afirmar com certeza que todo o universo também foi afetado pela queda do homem. Sol, luz e estrelas de alguma forma afetam também nosso dia a dia. Exemplo, o Sol produz um calor maior do que podemos suportar e nos leva a sofrermos doenças e muitas vezes a morte. A ausência do mesmo também pode nos levar a experimentar um frio intenso que nos levará à morte. O livro do Apocalipse descreve o castigo que estes elementos do universo trarão sobre nós. Portanto, até o universo conspira contra nós por causa do pecado. 6.12 O pecado pessoal original. Pecado pessoal são pecados cometidos por indivíduos. Podem ser pecados deliberados ou pecados por ignorância. Errar o alvo também implica atingir o alvo errado. Este pecado pode ser cometido tanto por cristãos como pelos que vivem sem Cristo. A penalidade é a perda da comunhão com Deus. Todo pecado gera uma quebra na comunhão com Deus. Contudo, isto não implica na perda da salvação do cristão. A salvação é o perdão, a retirada da culpa produzida pelo pecado. Justificação: a declaração da atribuição da justiça de Cristo ao pecador que crê e é perdoado. Os que vivem sem Cristo precisam reconhecer a Jesus Cristo como o único Salvador de suas vidas. É necessário que elas confiem a Jesus como Cristo para que recebam o perdão e a justificação conquistado por elas e por Ele na cruz. Quanto aos cristãos, estes precisam confessar seu pecado, segundo está escrito em 1 João 1.9. Já os pecados sociais são todos comportamentos coletivos de grupos sociais que ferem os valores do reino de Deus. Atos cometidos pela sociedade que promovem a morte física, psicológica e espiritual dos indivíduos. É pecado social toda ação cometida contra os direitos da pessoa humana, a começar pelo direito à vida, à integridade física, moradia, alimentação, saúde, psicológica, educação e espiritual religiosa. Por exemplo, corrupção, o consumismo exagerado, o egoísmo individualista, a irresponsabilidade no trânsito e estradas, exclusão social gerada pela pobreza ou falta de informações, etc. 6.13 O pecado pessoal vs pecado social. Devemos considerar que o pecado pessoal interfere no pecado social. O pecado social é fruto do pecado pessoal. É também verdade que o pecado pessoal tem sempre um valor social. Enquanto ofende a Deus e prejudica a si mesmo, o pecador torna-se também responsável pelo mau testemunho e pelas influências negativas ligadas ao seu comportamento. Mesmo quando o pecado é interior, produz em todo caso um agravamento da condição humana e constitui uma diminuição daquele contributo que todo homem é chamado a dar ao progresso espiritual da comunidade humana. Não podemos ignorar que as estruturas vigentes em nossa sociedade perpetuam o pecado social. Contudo, isto não nos isenta de nossa responsabilidade no pecado social. Se as estruturas perpetuam o mal é porque aceitamos passivamente o domínio do mal. A natureza pecaminosa é a capacidade e inclinação humana para fazer tudo aquilo que nos torna reprováveis aos olhos de Deus. 2 Co 4.4, EC 4.18, RM 1.18. Resultado da natureza pecaminosa, a morte espiritual. Todo homem nasce espiritualmente morto. B. Depravação total. Visão calvinista. Total impossibilidade do homem de se salvar ou responder a Deus por sua salvação.
Ouvir o Espírito Santo é a ação do próprio Espírito Santo no homem, c. depravação do homem, mas não em sua totalidade visão arminianos. Total impossibilidade do homem de se salvar, mas capaz de ouvir o apelo do Espírito Santo e responder ao mesmo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, RM 3.23. O pecado, como falamos, é um estado mau da alma, e este estado é universal, isto é, todos nascem neste estado mau. Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa, todos nascem tendenciosos ao egoísmo, mentira, e os demais frutos desta natureza. A esta natureza pecaminosa que herdamos chamamos de pecado original, este nos foi imputado. Jesus Cristo foi a única pessoa que nasceu fora deste estado e livre deste princípio fundamental. Uma vez que todo ser humano nasce debaixo deste princípio, todos sem exceção já nascem condenados à morte eterna, se não forem salvos pela graça de Deus. Todos nascem mortos espiritualmente e precisam ser ressuscitados com Cristo, F2.46, A.B. Langston assevera. Quando Adão caiu, com ele caiu a raça humana, pois ele era a raça de então. Sua queda começou a fazer parte da sua natureza moral, que passou aos seus descendentes. Outros pecados confirmam o estado do homem decaído. O pecado da raça é nosso, mas os pecados pessoais de Adão não nos pertencem e não participamos de sua culpa. É por isso que Deus nos imputa o pecado da raça e não os pecados pessoais de Adão. Portanto, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. RM 14, 10, 12. Como semente gera semente da mesma espécie, nós, sementes de Adão, herdamos a natureza pecaminosa. Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gênesis 2.16, 17, 3.16. RM 3.23, 5.12. A esperança é que se pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. RM 5.19. Jesus Cristo, que não nasceu da natureza adâmica pecaminosa, morreu a nossa morte, RM 6.23, pagando o preço do pecado, e juntamente com ele nos ressuscitou para uma nova vida. Jesus Cristo foi o sacrifício, o cordeiro que nos trouxe a paz. 6.14 O crente pode pecar? Muitos que não conhecem profundamente a palavra de Deus são tentados a pensar que uma vez que uma pessoa se torna crente, ela nunca mais peca. Contudo, a Bíblia afirma exatamente o contrário. Todo cristão está sujeito a pecar. O apóstolo João, ao escrever sua primeira epístola aos seus irmãos da fé, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, façamo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 8:10. O próprio apóstolo João se inclui em sua sentença. Paulo, o apóstolo dos gentios, afirma travar uma luta constante com sua carne. Segundo o próprio Paulo, muitas vezes ele acabava errando o alvo, cometendo pecado, mesmo não querendo fazê-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim, o pecado que habita em mim. RM 7.19-20. O pecado que o crente tem é ligado a ele por ele viver no mundo. 1 João 2.16, e ter o pecado ainda nos seus membros. RM 7.23. Enquanto o crente está na carne, preso à natureza adâmica e pecaminosa, terá de conviver com o problema do pecado. MT 26.41 O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Embora seja desejável que um cristão viva de acordo com os ensinamentos de Jesus e evite o pecado, a realidade é que os cristãos também são falíveis e propensos a cometer erros. A crença central do cristianismo é que a salvação é alcançada pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, e não por meio das próprias obras ou capacidades humanas. No entanto, o desejo de um cristão é buscar uma vida de santidade e agradar a Deus. O pecado é prejudicial, separa a pessoa de Deus e prejudica os relacionamentos com os outros. Por essa razão, um cristão deve se esforçar para evitar o pecado e buscar a santificação. Embora a perfeição seja inatingível por méritos pessoais, os cristãos acreditam que a presença do Espírito Santo em suas vidas capacita-os a resistir à tentação e a crescer espiritualmente. É necessário confiar em Deus para ajudá-los a superar o pecado, arrepender-se e buscar perdão quando falham. Através da obra redentora de Jesus Cristo, o cristão tem a esperança de reconciliação com Deus e a promessa de que um dia, na eternidade, serão transformados completamente, livres da presença e do poder do pecado. Portanto, embora o cristão não esteja isento da possibilidade de pecar,
somos encorajados a buscar uma vida de obediência a Deus, confiar em sua graça para perdoar e capacitar, e a buscar a santidade, mesmo reconhecendo suas limitações humanas. 6.15 O padrão de vida cristã. O padrão de vida para o crente. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1.7. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2.6. Mesmo que haja a capacidade de pecar, o crente é responsável por não pecar. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 João 1.15. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2.1. A possibilidade de pecar nunca é razão de culpa da ação do pecado, mas uma forte e boa razão para se vigiar. MT 26.41. Para que não entreis em tentação. Não podemos nos esquecer que pecamos por causa de nossa própria cobiça. A prevenção contra o pecado é realizada na vida do crente das seguintes formas: a. Através da Palavra de Deus, SL 119.11b, da intercessão de Cristo, Jo 17.15,20, RM 8.34c, o Espírito Santo, Jo 7.26, d. Oração. Em suma, a vida de um cristão é baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo e nos princípios da fé cristã. Embora a prática do cristianismo possa variar entre as diferentes denominações e tradições, existem algumas diretrizes gerais que podem ser consideradas. 1. Relacionamento com Deus. Um cristão deve buscar um relacionamento pessoal e íntimo com Deus através da oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros crentes. A fé em Jesus Cristo é fundamental, reconhecendo-o como Salvador e Senhor. 2. Amor ao próximo. Jesus ensinou a importância de amar e servir aos outros. Os cristãos devem praticar o amor incondicional, perdoar aqueles que os ofendem e buscar ajudar os necessitados e marginalizados. 3. Moralidade e integridade. Um cristão deve viver de acordo com padrões morais elevados, seguindo os ensinamentos de Jesus e buscando a santidade. Isso implica em evitar comportamentos pecaminosos e buscar viver uma vida de integridade e honestidade. 4. Testemunho e evangelismo. Os cristãos são chamados a compartilhar sua fé com os outros e ser testemunhas de Jesus Cristo. Eles devem proclamar o Evangelho e viver de forma a refletir a luz de Cristo para o mundo ao seu redor. 5. Comunidade de fé. O cristão é encorajado a se envolver em uma comunidade de fé, como uma igreja local, onde possa adorar a Deus, aprender, receber encorajamento e apoio mútuo dos outros crentes. Esses são apenas alguns aspectos-chave da vida cristã. No entanto, é importante ressaltar que a jornada cristã é pessoal e cada indivíduo pode experimentá-la de maneira única, guiado pelo Espírito Santo e de acordo com sua compreensão da Palavra de Deus. 6.16 A penalidade do pecado. Perda de comunhão com Deus. A penalidade do pecado na vida do crente, perda de comunhão com Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 1 João 3.6-9. O texto afirma que o crente não pode viver pecando. Isto é, o pecado não pode fazer parte da vida cotidiana dele. O pecado faz parte da vida do diabo, mas não dos filhos de Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1.6. Quem vive no pecado, vive nas trevas e não tem comunhão com a luz. Perda de comunhão com a igreja local. Penalidade do pecado na vida do crente, exclusão da igreja local. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciou, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Cor 5.3, 5. Mais tarde Paulo manda trazer este irmão à comunhão novamente, entendendo que o mesmo já havia sofrido o suficiente e se arrependido de seu pecado. 2 Cor 2 de maio de 11. Jesus nos ensina sobre a exclusão também. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas,
para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não o atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. MT 18.15-17. Considerar alguém como gentil e publicano é considerá-lo como não convertido. Isto significa dizer que aquela pessoa não pertence à igreja, precisa se converter. A disciplina divina no crente. Penalidade do pecado na vida do crente, disciplina de Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. HB 12.6. Penalidade do pecado na vida do crente, às vezes morte física. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Cor 11.30-32. Diante de tudo isso, é bom vigiarmos para não sermos pegos em nossas fraquezas. Mas se isso acontecer, e acontece por acidente, não se trata de uma escolha que o crente faz. Devemos encaminharmos a confissão de seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1.9. 6.17 As teorias sobre o pecado. Dualismo, filosofia grega e gnosticismo. O gnosticismo ensinava que o contato da alma humana com a matéria era que a tornava imediatamente pecadora. Esta teoria naturalmente despojou o pecado do seu caráter voluntário, como é apresentado na Bíblia. Orígenes, 185, 254 d.C., sustentou este mesmo ponto de vista por meio de sua teoria chamada pré-existencismo. Segundo ele, as almas dos homens pecaram voluntariamente em existência prévia, e portanto, todas entraram no mundo numa condição pecaminosa. Este conceito de Orígenes sofreu forte oposição mesmo nos seus dias. O ser humano tem um espírito derivado do reino da luz e um corpo com sua vida animal derivado do reino das trevas. Assim, o pecado é um mal físico, a contaminação do espírito por meio da sua união com um corpo material. O pecado é vencido ao se destruir a influência do corpo sobre a alma. Egoísmo. Tomás de Aquino. Pecado é egoísmo. É preferir as próprias ideias ao invés da verdade de Deus. É preferir a satisfação da própria vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. É amar-se a si mesmo mais do que a Deus. Pode manifestar-se na forma de sensualidade, incredulidade ou inimizade contra Deus. Pelagiana, Pelágio. O pelagianismo, do latim pelagianismus, é a doutrina fomentada por Pelágio, clérigo britânico do século IV. Entre outras coisas, ele afirmava o livre-arbítrio. Para ele, o homem tem a possibilidade e a liberdade de decidir em favor do bem. A graça é um benefício que ajuda o homem a escolher o que é bom. O pecado de Adão o prejudicou somente a ele próprio. Todas as pessoas nascem no mundo no mesmo estado em que Adão foi criado. Elas têm o conhecimento do que é mal e a capacidade de fazer tudo o que Deus requer. O pecado, portanto, consiste apenas na escolha deliberada do mal. O pecado é defeito da vontade, não da natureza. Agostiniana, Agostinho. Em geral, os pais da Igreja grega dos séculos III e IV se mostraram inclinados a negar a relação direta entre o pecado de Adão e seus descendentes. Em contraposição, os pais da Igreja latina ensinaram com bastante clareza que a presente condição pecaminosa do homem encontra sua explicação na primeira transgressão de Adão no Éden. O ensino da Igreja do Ocidente quanto à origem do pecado teve seu ponto mais elevado na pessoa de Agostinho. Ele insistiu no ensino de que em Adão toda a humanidade se acha culpada e imaculada. Já os teólogos semi-pelagianos admitiam que a mancha do pecado, e não o pecado mesmo, era causada pelo relacionamento humanidade-Adão. Durante a Idade Média, o que se cria a respeito do assunto era uma mistura de agostinianismo e pelagianismo. Os reformadores particularmente comungam do ensino de Agostinho. Todas as pessoas possuem uma depravação inerente e hereditária que inclui tanto culpa quanto corrupção. Nós ofendemos a santidade de Deus por causa de atos deliberados de transgressão e da ausência de sentimentos corretos. Católica Romana, ensino da Igreja e tradição. O pecado original é transmitido a todas as pessoas. Nós nascemos em pecado e somos oprimidos pela corrupção da nossa natureza. Essa privação da justiça permite que as capacidades inferiores da natureza humana ganham ascendência sobre as superiores, e a pessoa cresce no pecado. A natureza do pecado é definida com a morte da alma. Portanto, o pecado consiste na perda da justiça original e na desordem de toda a natureza. O pecado capital é uma expressão com que a Igreja Católica Romana designa diversos pecados: orgulho, ódio, inveja, impureza, gula, preguiça e avareza.
Racionalismo. Sob a influência do racionalismo e da teoria evolucionista, a doutrina da queda do homem e de seus efeitos letais sobre a raça humana foi descartando-se gradualmente. Começou a se difundir a ideia de que se realmente houve o que a Bíblia chama queda do homem, essa queda foi para o alto. A ideia do pecado odioso, aos olhos santos de Deus, foi substituída pelo mal, e este mal se aplicou de diferentes maneiras. Por exemplo, Immanuel Kant o considerou como parte inseparável do que há de mais profundo no ser humano, e que não se pode explicar. O evolucionismo chama esse mal de oposição das baixas inclinações ao desenvolvimento gradual da consciência moral. Karl Barth, teólogo suíço, de 1886 a 1968, fala da origem do pecado como um mistério da predestinação. Em suma, o que muitas correntes da teologia racionalista erroneamente ensinam é que Adão foi na verdade o primeiro pecador, porém sua desobediência não pode ser considerada como causa do pecado no mundo. O pecado do homem estaria relacionado de alguma forma com a sua condição de criatura. A história do paraíso nada mais proporciona ao homem do que a simples informação de que ele necessariamente não precisa ser pecador. Hedonismo. O hedonismo, do grego, hedoné e do latim, hedonismus, prazer, é a teoria que sustenta que o melhor ou mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e a fuga da dor. Eles desculpam o pecado com expressões como estas: errar é humano, o que é natural é belo, e o que é belo é direito. A consciência testifica inequivocamente da realidade do pecado. Todos sabem que são pecadores. Ninguém que tenha idade de responsabilidade tem vivido livre do senso de culpa pessoal e contaminação moral. O remorso da consciência por causa do mal praticado persegue a todos os filhos e filhas de Adão, ao passo que as consequências entristecedoras e terríveis do pecado são vistas através da deterioração e degeneração física, mental e moral da raça. Determinismo. Essa teoria filosófica afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão, e não uma realidade. Uma consequência prática do determinismo é tratar o pecado como se fosse uma enfermidade por cuja causa o pecador merece pena, compaixão ou misericórdia, dó, ao invés de ser castigado. Ateísmo. Nega a Deus, nega também o pecado, porque estritamente falando, todo pecado é contra Deus, e se não há Deus, não há pecado. Evolucionista. Baseada e fundamentada na teoria de Darwin, o evolucionismo considera o pecado como herança do animalismo primitivo do homem, ou seja, na fase evolutiva do homem, erros e falhas são comuns, até que um dia o homem chegará ao ponto de perfeição. 6.18 O pecado dos crentes. Os filhos de Deus geralmente não caem nos grandes e bem conhecidos pecados. Mas, segundo a palavra de Deus, há pecados que elas cometem frequentemente. Estes pecados são como pequenas raposas que estragam a uva, nossas vidas, tornando-nos infrutíferos. Mas quais são estes pecados? Aqui estão alguns deles. Saber fazer o bem, mas não fazê-lo, TG 4.17. Deus nos manda repetidamente que devemos fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, GL 6.9,10, Twitter 2.14, MT 25.34,35. O Senhor Jesus foi um exemplo para nós, neste aspecto. Nós lemos em Et 10.38 que ele andou fazendo bem. Quão devagar nós estamos no obedecer este mandamento. 2. Não orar pelos próximos, falta de oração. 1 SM 12.23. Nós frequentemente oramos por nós mesmos, pelos membros de nossa família, pela nossa igreja, mas nos esquecemos de orar pelos servos do Senhor, missionários, doentes, reis e por todos que estão em autoridade, e também por muitos outros. F 6.17, 18, 1 TM 2.12. Esta é uma das pequenas raposas. Nós devemos orar por todos. 3. O pecado de tomar decisões e seguir o nosso caminho sem fé, RM 14.23. Sim, qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, não é de fé, IS 8.20. Muitos cristãos decidem e fazem coisas, sem olhar as Escrituras para conhecer o desejo de Deus. Outros estragam suas vidas com julgos desiguais ou amizades inconvenientes. 2 Cor 6.14. É uma pena. 4. O pecado de fazer acepção de pessoas, ou de agradar aos homens mais de Deus, TG 2.19, GL 1.10. Este pecado é comum em muitas igrejas. Mais cargos ou posições são dadas aos ricos e educados, do que às pessoas espirituais que não são ricas ou educadas. Tenha cuidado de não fazer acepção de pessoas. 5. O pecado de não ser generoso com Deus, ml 3.8, 10, LC 6.38.
Este é um fato em que o povo de Deus não oferta o suficiente a Deus. No tempo do Velho Testamento, os israelitas davam dízimos e ofertas a Deus. Agora, nós não damos metade disto. Muitos roubam a Deus dizendo: nós não estamos no tempo da lei. Se no Velho Testamento os santos davam dízimos, poderíamos dar menos. Confira. Gênesis 14.20, 28.22, MT 23.23. Oremos para que o Senhor livra-nos deste pecado e nos ensine a dar assim como Ele nos mandou a dar. 2,9.6. 6. Não buscar primeiro o reino de Deus, MT 6.33. Somente temos tempo para as nossas próprias necessidades. Trabalhamos duro para ganharmos mais, algumas vezes deixando de lado as reuniões por isso, mas não temos tempo para o estudo da palavra de Deus, para orar, para visitar e praticar o evangelho diante os não salvos. Este é um outro pecado que tem arruinado muitas vidas. 7. O pecado de mentir, CL 3.9. Muitas vezes mentimos sem saber o que fizemos. Nós cantamos com vozes altas, mais de Cristo, mas não temos a consagração real. Nós cantamos, tudo entregarei, mas a oportunidade vem para ofertar e damos muito pouco. Nós pregamos, mas não vivemos a mesma mensagem. Que aprendemos a sermos fazedores da palavra, TG 1.22. 8. O pecado de não amarmos os nossos irmãos como o Senhor nos mandou a amar, Jó 15.12, TG 2.8, Jó 3.16, 18. O Senhor frequentemente nos disse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Jó 13.34, 15.12. Muitas vezes amamos apenas de boca, mas não pelas ações. Alguns amam apenas aqueles que os amam ou que estão próximos a eles, mas não têm nenhum amor por aqueles que são diferentes a eles. Que aprendemos a amar nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos.